Olá, meus amigos. Mais uma vez aqui o professor Valber Vulgran. Hoje é dia 28 de agosto de 2022. Eu sou pré-candidato ao cargo de reitor do Instituto Federal do Pará e hoje eu vou contar uma história de pescador. Na verdade, é uma história de professor do IFPA. Olhem só essa situação esdrúxula, inusitada. Nesta semana, nos dias 23, 24 e 25, foi examinada uma proposta de alteração de uma resolução que existe no Instituto para alterar a carga horária mínima que o professor deve ministrar em sala de aula, para 14 horas semanais, acompanhando uma portaria do MEC de 2020, uma portaria muito contestada pelos professores do Instituto. Eles chamam essa portaria de fascista, de uma portaria autoritária, uma intervenção na autonomia do Instituto Federal, porque o MEC não pode determinar o aumento da carga horária dessa maneira, por meio de uma portaria, porque o Instituto é autônomo, isso e aquilo. É uma autarquia, e assim por diante. A categoria não concordou claramente com essa possível interferência do MEC no IFPA. Mas essa matéria foi submetida ao Conselho Superior, que é o órgão máximo consultivo e deliberativo do IFPA. E lá, os professores possuem representantes, que são eleitos pela categoria para, em nome deles, se manifestarem no exame das diversas matérias que são submetidas ao Conselho Superior. E essa matéria foi encaminhada para uma Câmara Técnica do próprio Conselho, do CONSUP, uma Câmara Técnica de Ensino, e lá foi designada uma professora que é representante docente para ser a relatora, para analisar, para emitir um parecer, uma minuta de resolução, alguma coisa nesse sentido. A minuta está aqui, ela, de fato, elaborou aqui esta minuta. Agora vejam só, pasmem, aqui começa a história de professor. Ela fez um parecer aprovando o aumento da carga horária mínima em sala de aula para os professores. Ela representa a categoria, mas elaborou um parecer contrário aos interesses da própria categoria. E esse parecer foi submetido a uma reunião intercameral. Estavam presentes os representantes das câmaras técnicas de ensino, de pesquisa, de extensão, de gestão, etc. e tal. Nessas câmaras estavam os demais representantes docentes e, pasmem mais uma vez, todos votaram pela aprovação do parecer que aumentava a carga horária docente. Todos votaram alinhados com a reitoria, alinhados com o MEC e contra os professores do IFPA. Mas ficaram todos caladinhos, não falaram nada, porque tem um grupo de WhatsApp que eles criaram, do qual eu participava, e ali eles não mencionaram em momento algum que tinham elaborado e aprovado o parecer lá nas câmaras técnicas. E esse parecer, no dia 25, foi submetido ao plenário do Conselho Superior. Chegaram lá no dia da votação definitiva para aprovação ou não desse parecer e votaram contra o parecer diante dos holofotes, diante das câmeras, diante dos seus representados, dando a entender que estavam defendendo a categoria docente. Olhem só o grau de hipocrisia. Num dia aprovam o parecer e no outro dizem que são totalmente contrários ao parecer. Até parece um comportamento de quem tem personalidade bipolar. Um dia é branco, no outro é preto. Mas foram lá ao grupo de WhatsApp e disseram, olha, vou botar aqui a lista daqueles que votaram a favor do parecer, contra os interesses dos professores. E colocaram. Foi 11-10 a votação. Aí passaram a culpar as autoridades. Os professores
desavisados, não sabiam que eles tinham aprovado no dia anterior o parecer, passaram a criticar o reitor, chamaram o reitor de traíra, o reitor de quem não tem compromisso com a classe docente, criticaram os técnicos administrativos que votaram pela aprovação do parecer, criticaram uma entidade chamada Proinfes, que tem assento lá no Conselho Superior, e saíram criticando todo mundo, sem saberem que o inimigo estava na própria casa. Mas este professor que vos fala, conhecedor de toda essa trama diabólica, esclareci no grupo de WhatsApp o que de fato tinha acontecido. Disse com todas as letras que os professores tinham sido enganados pelos seus representantes docentes, porque eles votaram no dia anterior, no dia 24, lá nas câmaras técnicas, pela aprovação do aumento da carga horária em sala de aula. E fizeram uma cena no dia 25 para dizer que discordavam daquele parecer. Parece que eles estavam vendendo dificuldade para colher facilidade no dia seguinte e, quem sabe, posar ao final como os salvadores da pátria dos professores do IFPA. Vejam só a que ponto a coisa chegou. Até parece um comportamento bipolar, né? Até parece um comportamento bipolar. Mas, por eu ter esclarecido isso para os professores lá no grupo, fui severamente criticado. Alegaram que esta lista que eu postei lá, que é a lista de frequência das câmaras técnicas, onde eles aprovaram, era fake news. Uma professora me acusou de fake news. Disseram que eu estava desrespeitando os representantes docentes, porque eu disse que eles enganaram de fato a categoria. Eu reitero aqui neste vídeo. E me excluíram do grupo. Fui sumária e arbitrária e sem qualquer tipo de defesa, excluído do grupo de WhatsApp. Vejam só. Esse é o fato. É lamentável, é por isso que quando a gente escolhe os nossos representantes, nós precisamos ter muito cuidado. É por isso que existe no campo psiquiátrico uma coisa chamada HPP, que é uma das fases lá da anamnese, né, que é o histórico patológico pregresso. Você precisa saber como a doença ocorreu ao longo do tempo, como nós precisamos saber o que essas pessoas que hoje nos representam, que vão nos representar mais adiante, agora nas eleições, que se avizinham aí em outubro, o que elas fizeram no passado. Porque um psicopata, ele não surge do nada, ele já nasce psicopata. Uma pessoa deprimida, ela tem um histórico de depressão. Acontece um fato que desencadeia aquele tipo de comportamento patológico. Da mesma maneira, as pessoas que enganam as outras, que dizem representá-las e mudam de opinião, viram casaca, isso, eufemisticamente falando, essas também têm um histórico, porque elas estão, às vezes, ali já há muito tempo alinhadas com as pessoas que estão no poder, estão lá na reitoria, já trabalharam para elas, já estão próximas delas, estão esperando o momento para obter alguma vantagem e, diante delas, traem a confiança daquelas pessoas que as escolheram para representá-las. Exatamente isso aconteceu no IFPA, envolvendo professores, e daí você tira a dificuldade, né, no campo acadêmico, no campo que a gente acredita que existam pessoas com um elevado senso intelectual e moral, essas coisas acontecem. Imaginem agora nas eleições gerais, para deputado, senador, para presidente. Imagine, pessoas que supostamente não têm a mesma formação dos professores do IFPA. A gente não pode nem cobrar, né? Porque, infelizmente, eu sempre digo que o problema é sempre de ordem moral. Porque as pessoas querem muitas coisas e essas coisas, às vezes, se conflitam com a defesa imparcial, honesta, séria dos interesses das pessoas para as quais ou pelas quais elas estão lutando. E assim esse fato aconteceu no IFPA e a resolução foi aprovada
E os professores desavisados ficaram apontando o dedo para outras autoridades, culpando quem não tinha nada a ver com o fato, porque eles aprovaram no dia anterior. E ainda ficaram sem saber o que estava acontecendo. Se não fosse este professor chamar a atenção, até este momento eles estariam culpando os outros, pedindo nota de repúdio para o sindicato, para cá e para lá. Por quê? Porque foram literalmente enganados pelos representantes docentes. E agora cabe a reflexão, cabe a avaliação. Infelizmente eles ficarão mais aí quase 2 anos exercendo essa função. Acredita neles quem quiser, a partir de agora, né? Fica aqui a minha missão, a minha tarefa, que é esclarecer a comunidade, para que a reflexão possa, quem sabe, em algum momento, mudar a direção do Instituto Federal do Pará. É isso, pense, reflita. Um abraço a todos e até o próximo vídeo.